Quanta gente bonita, é isso aí, parabéns, viu, gente? Eita, coisa boa. E eu já estou aqui no divã. Estou me sentindo no divã aqui dessa psicóloga maravilhosa, de Cambará. Ana Carolina Barreiros, boa noite. Ana, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? E você? Obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite, de vir aqui falar para as meninas. Eu que agradeço imensamente o convite. Parabenizo você por estar aqui, por toda essa equipe, toda essa organização. A Unimed sempre impecável em todas as ações que vocês fazem. Eu admiro muito. Tô chocada mesmo, viu? Com tanta coisa boa que a gente vê por aqui. Opa, olha só, vou falar para vocês então a Ana Carolina Barreiros Boriolo, é isso mesmo? Ela é graduada em psicologia pela PUC Paraná, tá? Especialista em saúde mental, terapia ABA, neuropedagogia, gestão estratégica de pessoas e atualmente é especializada em terapia cognitivo-comportamental. Ela atua como psicóloga clínica em Cambará e também em Jacarezinho, gente. Uma profissional aí de alto gabarito para falar para vocês sobre assertividade feminina. E a gente começa, claro, o nosso público, a gente tem vários homens que acompanham, é que o nosso público ele é de uma maioria feminina, né? Então, e esse também, em respeito, até vou voltar a falar sobre isso, sempre no final dos encontros, a gente faz a nossa pesquisa de satisfação, onde nós contamos com a participação das secretárias e a gente pede que elas sugiram os temas. Então, a assertividade feminina foi um dos temas que foi mais votado, né? Foi mais colocado em pauta. Então, em respeito às secretárias, né, o pessoal que participou, a gente trouxe esse tema com uma especialista nisso, entendeu? Com uma psicóloga. Ninguém melhor do que uma psicóloga para falar sobre os comportamentos, né? Então, Ana, até queria perguntar para você do porquê, porque você ajudou na construção disso tudo, e eu queria perguntar para você, então, o porquê do tema, né, do poder da assertividade feminina. Como que é isso? Bom, primeiramente, feminina porque é grande público, né? Secretários. Primeiramente eu quero parabenizar todas as secretárias pelo dia de hoje. Parabéns para vocês, que fazem um trabalho excelente, que são essenciais na vida da gente. Somente quem tem uma secretária sabe quão importante ela é. Em especial a minha, que é a Fernanda, lá de Cambará. Né? Muito obrigada por tudo, por você ser tão eficiente. Esse tema, assertividade, é um tema, claro, hoje em dia muito falado, né? E muito importante também, porque é um pilar para a nossa felicidade. É da assertividade que vem. Quem tem assertividade tem mais facilidade para encontrar a felicidade. Então, esse tema foi escolhido, claro, além delas mesmo terem sugeridos, mas nós pensamos nesse tema porque, infelizmente, grande parte das mulheres tem dificuldade para ter assertividade, porque as mulheres têm um pouquinho de dificuldade de se colocarem. Elas têm um pouco de medo de desagradar o outro, têm medo de falar não. Então, muitas mulheres têm um pouco de dificuldade. Eu vejo isso, Guilherme, na minha experiência clínica. Né? Muitas mulheres, principalmente numa faixa etária assim, acima dos 50 anos, 60, elas foram muito omissas nas suas opiniões. E aí elas chegam a um momento da vida que adoecem. Então, por não se colocar, por não falar não. Guardar aquilo para ela, né? Exatamente. Principalmente nos relacionamentos, no casamento, né? Quer agradar o outro e aí acaba não falando o que ela gosta, não falando não. E aí isso impede um pouco de ter a assertividade. Então, essa foi, por isso a escolha desse tema. Né? E a mulher que tem essa assertividade, ela tem poder, ela alcança felicidade, e ela tem uma autoestima muito boa, autoconfiança, e aí vai em frente. O que significa ser uma pessoa assertiva? Então, já que você explicou, né, esse conceito, como que eu posso ser uma pessoa assertiva? Então, a assertividade, ela significa saber se posicionar. Né? Então, a assertividade ela vem da palavra asserção, com 2 S's mesmo, que significa positividade, significa posicionamento, né? Conseguir se posicionar. Mas não é simplesmente sair por aí dando opiniões e falando tudo o que pensa. É saber se posicionar, dar opinião sempre respeitando o outro. Né? É muito importante isso. A gente tem que falar o que a gente
acredita, o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente tem vontade, mas assim, com clareza, com delicadeza e sempre respeitando o outro. A pessoa que sai falando tudo o que pensa, às vezes isso acontece de achar que eu sou muito assertivo porque eu falo tudo o que eu penso. Não, isso aí é mentira. A pessoa que fala tudo o que ela pensa sem respeitar o outro, muitas vezes ela pode morrer sozinha até, né? Pode, não é legal isso. A gente tem que respeitar mesmo a opinião do outro também. Ser assertivo também é ter empatia, sabe, Guilherme? É saber que eu vou falar a minha opinião, mas de repente o outro vai ter a opinião dele, que é diferente da minha. Então eu não posso chutar tudo e falar eu acredito nisso e dane-se o outro. E a gente vê muito isso hoje em dia, até mesmo uma questão política, né? As pessoas elas opinam de uma forma e não interessa se o outro pensa diferente e eu vou magoá-lo, né? E isso realmente. E assim, né? Claro que nós não vamos entrar em seara de política, mas a gente vê, né, direita e esquerda se matando ali, né? Esquece do respeito e do amor, porque as famílias, em grupos de família, a gente vê a diferença, né? E aí as pessoas deixam, né? A gente deixa, vamos colocar como um todo, porque quem que se salva de já, né? Todo mundo fala de política. Mas é bem isso que você falou, né? Essa questão do respeito, da empatia, do pensar no outro. Nossa, que grosso, que grosseria é essa? Sim, não é? Sim, e é muito diferente ser assertivo e ser grosseiro, né? A pessoa que é grosseira para falar o que ela pensa, dar a opinião dela, falar o que ela acredita, está longe de ser assertivo, né? Muito longe mesmo. Isso acontece em discussões de política, discussões de religião, né? E isso não é uma coisa adequada, socialmente não é adequado, né? Eu posso muito bem falar o que eu penso, eu posso muito bem dizer não para o outro, eu posso falar o que eu sinto, respeitando ele, né? E sem ser agressiva, sem gritar, sem falar alto. Isso também é ser assertivo. Eu estou sendo comigo, mas eu também estou sendo com o outro quando eu respeito ele. Então, E isso esse aqui é o objetivo da coisa, né? Exatamente. E o que não é fácil também. E o que não é fácil também. Mas ninguém está aqui para julgar também. A gente sabe que é muito difícil. A convivência, ela tem sido difícil. A pandemia, é claro, deixou todo mundo um pouco mais nervoso. É difícil segurar, né? Exatamente. A gente ficou muito aflorado, né? Assim, de querer falar tudo. Essa palavra, aflorado. O nervo, né? Exato. Querer falar tudo que a gente pensa, porque ficamos fechados numa redoma, sem contato com as pessoas. E aí, dois opostos. Ou não se coloca de forma nenhuma, ou se coloca de maneira errada, né? Sair aí estourado com todo mundo. E isso não é legal. A assertividade, ela é uma habilidade social, então ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida, né? Eu posso não ter isso, mas se eu quero ser uma pessoa assertiva, eu posso trabalhar isso comigo mesmo. Eu posso treinar essa habilidade comigo. Se eu estou percebendo, se as pessoas estão falando, porque às vezes sinalizam, principalmente pessoas da família, sinalizam que você está sendo muito grosseiro, né? Então, assim, se as pessoas me sinalizam isso, então, pera lá. Deixa eu me cuidar, deixa eu fazer uma terapia, vou trabalhar e também isso. tem a questão da gente se perceber, né? Exatamente. Que é o mais importante, porque é o ponto de outra pessoa falar pra gente, às vezes a pessoa não tem essa liberdade, às vezes a pessoa fica assim, não quer falar porque tem medo de magoar, né? Principalmente dentro de casa. Então, assim, a oportunidade da gente também se conhecer, a importância do autoconhecimento, né? Exatamente, o autoconhecimento faz parte. A pessoa assertiva tem que ter autoconhecimento. E aí a gente, né, quando a gente estava falando sobre isso e tudo mais, você me falou um ponto aqui que me despertou. Mas por que as mulheres são menos assertivas? Vamos botar o dedo na ferida da mulherada que está assistindo. Sim. Essa pergunta é muito importante, né? Por que isso acontece? Por que 90% das mulheres não são assertivas, não conseguem se colocar? Isso é muito cultural também, né? Isso vem da nossa história, assim, lá atrás, que a mulher era submissa, que a mulher conquistou as coisas, né? A gente carrega uma carga muito pesada, né? A mulher hoje em dia, que é mãe, é dona de casa, trabalha fora, assim, é muito difícil, é uma pressão muito grande que a mulher sofre. A gente tem muitos papéis.
para ser uma super mulher, você tem que fazer tudo isso hoje em dia, sabe, Guilherme? Você tem que trabalhar fora, você tem que ser dona de casa, você tem que cuidar de filho e cuidar de casa. A mulher que só trabalha fora, muitas pessoas criticam. Nossa, essa daí nem cuida dos filhos. Ela trabalha tanto, ela nem cuida dos filhos. Gasta dinheiro só com bobagem. Bobeira. A mulher que fica só em casa... Eu já ouvi isso, é por isso que estou falando, né? Exatamente. E a mulher que fica só em casa, as pessoas falam, nossa, aquela ali só fica em casa, ela nem trabalha, só cuida de filho, só cuida, submissa, ó, só pensa no marido e cuida de filho. Então, assim, a gente sofre uma pressão muito grande. E aí o que acontece? A gente vai guardando, vai segurando. Então, ou porque não faz, ou porque faz demais. Então, a gente guarda tudo aquilo e a gente tem medo de desagradar o outro. Tem medo de falar não. Acaba se anulando. Então, por isso que as mulheres são assertivas. E isso são menos assertivas. Isso vem lá da Segunda Guerra, por exemplo. Né? Até a Segunda Guerra, as mulheres eram muito mais submissas. Após isso, o que aconteceu? Faltaram homens, elas tiveram que trabalhar, tiveram que operar máquinas, tiveram que ajudar em casa, tiveram que sustentar a casa, tiveram que fazer tudo. E aí mudou-se esse conceito sobre as mulheres. Né? Elas têm capacidade, elas podem fazer isso, só que mudou também a pressão, assim, a autocobrança. Né? A mulher, ela se cobra muito por tudo isso. E a mulher carrega uma coisa, quem é mulher, as secretárias que estão aí, todo mundo que está aí me ouvindo, quem está aqui também de mulher, vai ver, assim, a gente carrega uma pressão grande de ser um exemplo para tudo, ser exemplo para os filhos, né? Executar bem o meu papel no trabalho e não errar. E quem é mãe tem esse dobro, né? A culpa. Porque é espelho, né? Sim, sim. Ser mãe é ser eternamente culpada. Essa frase... Padecer no paraíso. Não adianta. Minha mãe fala, ser mãe é padecer no paraíso. Sim, sim. Está longe disso, né? A gente carrega uma culpa. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou conseguindo fazer tudo? Será que está faltando alguma coisa? Será que estou percebendo? Se o filho tem algum problema, acho que isso é culpa minha. Então, isso tudo mistura, e aí é difícil ter assertividade com todo esse sentimento que a gente tem. E agora eu recebi aqui, até era uma dúvida minha. Você falou que essa questão da mulher se reter mais é uma coisa histórica. E você, como psicóloga, você tem percebido que ultimamente a mulher ela tem se colocado melhor, tem se colocado mais, tem tomado o seu papel que, óbvio, né? Não vou falar de importância aqui, porque a gente sabe, né? Homem e mulher têm as importâncias iguais. Mas digo assim, justamente por essa seara que a gente tem falado. Tem melhorado isso? Sim, tem melhorado muito, sim. As mulheres estão aprendendo a se colocar muito mais, principalmente as mulheres mais jovens. Né? Isso tem acontecido, né? De uma geração para cá, claro, elas estão se colocando muito mais. As um pouco mais velhas, como eu falei, né, dos 50 anos para cima, é um pouco diferente, mas também estão se colocando mais. A gente tem muito mais espaço hoje em dia. Né? A mulher ela tem uma capacidade, que é uma habilidade das mulheres, isso, que é a de negociação. Então, isso ajuda muito. Né? A gente tem uma boa capacidade para negociar. É uma habilidade que o homem não tem tanto. Não que ele não tenha, e não estou aqui falando que a mulher é melhor que o homem, de jeito nenhum. O homem tem muitas habilidades também que nós mulheres não temos. Mas essa habilidade da capacidade de negociação, isso é da mulher, isso. Você jura? Eu não sabia disso. Sim, sim. A mulher ela tem aquele jeitinho assim e acaba sendo mais fácil para negociar as coisas, né? Isso em relações pessoais, no trabalho, na família, né? Pode ver, a mãe é sempre aquela que tenta apaziguar, né, em casa, tenta negociar. Quando o filho briga com o pai, por exemplo, é a mãe que vai lá com os irmãos, tenta intermediar. Então, assim, a mulher tem tantos papéis, né, ela tem tanta pressão, assim, e ela tem essa capacidade, sim, de negociar. Isso ajuda bastante, até na hora de ser mais assertiva. Muito bom saber disso, gente. Bacana. Parabéns mais uma vez para vocês, mulheres. A gente combinou de falar do comportamento. E aí eu tenho aqui uma pergunta que a gente, né, tinha deixado aqui para ser feito, que quais são os 3 tipos de comportamento? Estou curioso para saber disso. Então, existem 3 tipos de comportamento. Comportamento passivo, né, que é aquele comportamento que a gente não se coloca, né, a pessoa que não se coloca, a mulher ou qualquer pessoa, que aceita tudo, não fala não, não se posiciona, não fala sobre seus sentimentos, não dá suas opiniões, tem medo
aceita tudo, se anula em função do outro, né? Para agradar o outro, para não se sentir egoísta, então eu vou aceitar tudo. Aí eu fico totalmente passiva. Então esse é o comportamento passivo. Existe o comportamento agressivo, que é totalmente o contrário. Aquela pessoa que fala tudo que ela pensa e dane-se a opinião do outro. Eu penso assim, então eu vou falar, o outro que se dane. O que eu falo é o que importa para mim, é a minha verdade. Não existe isso, porque assim, não existe verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, né? Então é importante respeitar. E essa pessoa, esse comportamento agressivo, ele é muito inadequado, como o passivo também é. E o terceiro comportamento é o comportamento assertivo, que ele é um equilíbrio dos dois. É não ser tão passivo, mas ser um pouco, e não ser tão agressivo, mas saber dar a sua opinião, falar as coisas de maneira clara, falar as coisas com objetivo, né? Saber ter empatia, pensar o que o outro vai achar da minha opinião. Eu posso dar a minha opinião, mas eu não preciso agredir a outra pessoa, né? Então, esse é o comportamento ideal, o comportamento assertivo, que pega um pouco do comportamento passivo e um pouquinho do comportamento agressivo, apenas falando o que pensa e não se omitindo. Então, esses são os 3 tipos de comportamento. E é importante se perceber também, né? Para poder trabalhar aquilo. Opa, será que eu sou, né, mais agressivo? Como que é isso, né? Sim, muito importante. A gente se perceber, o autoconhecimento, ele é tudo, assim, é uma das dicas de ser assertivo. É se conhecer, saber, será que eu estou passando da conta? Será que eu estou achando que eu estou sendo assertivo e eu estou falando demais o que eu penso e não estou me importando muito com os outros? Então, tem que se conhecer para isso. Interfere super na convivência, né? Claro, é verdade. muito. E daí eu queria perguntar para você o que impede, o que nos impede, o que impede as pessoas de serem assertivas? Quais são os gaps aí, né? Aquilo que a gente tem que trabalhar? Sim, existem algumas coisas que impedem a gente de ser assertivo, sim, algumas coisas que são bem fortes. Então, são os pensamentos e as crenças. Então, ser assertivo significa dar a opinião, falar o que eu penso, de uma maneira gentil, de uma maneira clara. Então, uma das coisas que impede é o medo de desagradar o outro. Então, eu não vou falar o que eu penso, eu não vou ser assertiva, eu não vou dar a minha opinião, porque eu posso desagradar o outro. Se eu desagradar o outro, ele não vai gostar mais de mim. Então, isso impede a gente de ser assertivo, né? O medo de desagradar a pessoa. E achar que, se eu falar o que eu penso, eu não vou ser aceita também. Ele não vai me aceitar. Então, como é que é? É ter aquela crença de desvalor, sabe? Eu não tenho... eu não sou boa o suficiente. Então, se eu pedir aquilo para a pessoa vai... não sei, vai achar que eu não sou capaz também, que eu sou fraca. Então, isso também é uma coisa que me impede de ser assertiva. É o medo do que o outro vai pensar de mim, né? Vai me achar muito fraca. Ou também, Guilherme, se eu falar não, você me pede uma coisa. Se o meu colega de trabalho me pede alguma coisa para eu ajudar você, e eu te falar não, não, mas agora eu não posso, porque eu estou muito ocupada, estou cheia de trabalho, ele vai achar que eu sou egoísta. Então, isso também é uma das coisas que impede a gente de ser assertivo. A gente acaba falando sim por medo do que o outro vai pensar de mim. Vai pensar que eu sou egoísta, vai pensar que eu sou fraca, né? Ou também assim, eu não vou pedir aquilo para ele, eu não vou fazer isso, lutar por aquilo pela minha opinião, porque eu não mereço isso. Então, aquela crença de achar que eu não sou merecedor daquilo. É aquela coisa, eu ajudo o próximo até onde eu não me prejudique. Então, se realmente o não for uma coisa que vai te prejudicar, ou vice-versa, né? Exatamente. É por aí. É por aí. Então, assim, a gente tem que saber falar esse não. Não tem que ter medo de falar não. Mas tem que falar com delicadeza e respeito, né? Esse é o grande segredo. Uhum. Aqui também, quais são as dicas para ser uma pessoa mais assertiva? Esse é ótimo, né? Bom, a primeira coisa, autoconhecimento, né? Se conhecer, né? Quem eu sou, do que eu gosto, quais são minhas habilidades,
quais são meus talentos, o que eu tenho que fazer para isso aparecer, né? Se eu tenho uma habilidade, se eu gosto de uma coisa, o que eu tenho que fazer para isso aparecer? Para colocar isso em evidência, para as pessoas perceberem como eu posso usar isso, as minhas coisas boas vai facilitar a minha relação, né? Então, tem que se conhecer. Se está difícil, se eu não consigo, procura uma terapia, procura pessoas para conversar. Né? Isso é uma das coisas muito importantes para ser assertivo, é o autoconhecimento. Outra coisa é ter o objetivo muito claro do que eu quero. Então, assim, é saber o que eu quero fazer, saber o que eu gosto, ter clareza naquilo, ter foco, sabe, Guilherme? Assim, eu tenho foco naquilo, eu tenho meu objetivo muito claro do que eu quero fazer hoje, do que eu quero fazer essa semana, do que eu quero fazer no meu trabalho ou na minha casa. Isso ajuda muito a gente a ser pessoa assertiva. Saber ouvir o outro, ter empatia, isso é essencial para você ser uma pessoa assertiva. Né? Eu tenho que ter respeito pelo outro, eu tenho que saber ouvir o que o outro quer. Não adianta só eu falar ou só eu sentir. Eu sinto e está tudo bem. Se eu estou me sentindo bem aqui nesse lugar, eu não estou nem aí se meu marido não está gostando. Não, não é assim. Né? A gente também, claro que a gente tem que fazer o que a gente gosta, é bom isso, mas eu também tenho que me preocupar e me importar se as outras pessoas estão se sentindo bem, está legal para ele também. Né? Isso é uma das coisas. Não se anular, né? Não anular a sua opinião de jeito nenhum, só para agradar o outro. Isso é uma coisa muito importante. Eu não vou falar não para tudo só para agradar ele, porque se eu falar não, ele não vai me aceitar. Não, a gente tem que saber se colocar, saber se posicionar, sempre com muito respeito. Né? Acho que essas são as principais dicas, as dicas mais básicas, né, para ser uma pessoa assertiva. Fazer terapia, quem sente necessidade, é claro. Né? Fazer terapia, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Né? Claro, mas é uma coisa boa para todos. Importantíssimo. É uma coisa boa para todo mundo, mas é claro que a gente tem que sentir necessidade. Né? Não adianta você chegar lá se você não tiver queixa nenhuma. Né? Sentar numa cadeira, numa poltrona de psicólogo, se você não tem queixa. Mas se está me incomodando, se eu estou percebendo que essa característica não está legal, não estou sabendo me posicionar, ou eu estou me posicionando de uma maneira muito ruim, tem que fazer. Né? Eu vejo assim, duas coisas que eu vejo muito no meu consultório. Mulheres depressivas, que chegaram nesse ponto exatamente por não se colocar, né? A vida inteira, assim, mulheres que casaram já começaram assim, ó, o marido, eu vejo muitas mulheres assim, que sentam na minha frente e contam isso para mim. O meu marido me fez escolher, ou eu casava ou eu fazia faculdade. E aí eu aceitei casar. Então quer dizer, se anulou. Se anulou. Ela fez uma escolha, né? Ele não obrigou também. Mas não foi, bom, né? Não foi a escolha que seria tão saudável para ela. Exatamente. Talvez, né? Né? Primeiro que não é legal. Poderia casar e fazer a faculdade. Né? Sim. O homem não teve assertividade quando falou isso para ela, né? Escolha, ou casa ou faz faculdade. Mas ela podia ter tentado negociar. Né? E não conseguiu. E aí se anulou a vida inteira em função disso, em função dos filhos, em função da casa. E o que acontece quando chega lá nos 50 e poucos anos? Depressão. Então, aí a depressão vem com tudo. E a outra coisa que eu vejo é a ansiedade também. Né? Aquela pessoa, hoje em dia, acho que está mais comum ainda, porque tem a questão da pandemia também. Então, não, vai guardando, não se coloca, não se posiciona, não fala o que quer, não consegue falar não consegue fazer pedidos, pedir ajuda, pedir favores. Uma mulher que está sobrecarregada, por exemplo, pedir ajuda para alguém. Né? Não consegue fazer isso. E aí vem a ansiedade. Aí ela vem com tudo. Crise de ansiedade, pode ser o transtorno de ansiedade também. Né? Então, são duas coisas que eu vejo que aparecem muito nas mulheres e tem muito a ver com essa questão de se posicionar, de não conseguir falar não, de não conseguir fazer pedido, de não conseguir dar a sua opinião e falar o que está sentindo. E isso acontece nas relações entre amigos, nas relações amorosas, no trabalho. Né? As pessoas que estão, por exemplo, sobrecarregadas no trabalho e não consegue falar para um companheiro ou para o chefe mesmo, eu não estou dando conta do meu trabalho, estou muito cheia. E vai pegando, não consegue assim conversar.
É diferente de falar, eu não vou fazer. Não, não é isso. Assertividade está longe de ser isso. Mas é falar, olha, está muito difícil para mim, eu não estou dando conta, né? Eu acho que eu preciso de ajuda. Né? Então, isso é ter assertividade. E isso não te torna uma pessoa mais fraca. De jeito Muito nenhum. pelo contrário. Muito Né? pelo contrário. Falar. Para não chegar, né, ao ponto de estourar ou ter que buscar ajuda médica e tudo mais. Claro, né? Ser saudável por si só é bem melhor. Mas essa questão de falar é muito importante. Exatamente. Né? Na verdade, dá poder, isso dá poder. Por isso o nome, né? O poder da assertividade feminina. Porque se a gente consegue alcançar tudo isso, aí a gente se torna muito forte e não fraca. Exatamente. Ana, a gente está encaminhando aqui para a nossa reta final e as secretárias adoraram o tema, viu? Eu acho que a gente mais para frente a gente faz mais algum conteúdo aí para disponibilizar para elas, ou quem sabe no ano que vem você está de volta com a gente. Ah, quem sabe? Vai ser um grande prazer. Mas olha só, o pessoal aqui está colocando que a palestra é perfeita, muito top, tudo que eu precisava. E tem uma pergunta aqui, né, para você falar um pouquinho. Legal. Que é aqui, ó. Elas querem saber sobre ansiedade e insônia. Queria uma orientação sua. Ansiedade e insônia. E aí? Ai, meu Deus. É difícil falar assim, né? Porque a ansiedade, ela tá em quase tudo, assim, hoje em dia. O que vem é a grande queixa das pessoas é a ansiedade. Então, assim, o que eu posso falar é que existe a ansiedade, que é uma ansiedade saudável, né? Quando a gente fica ansioso por fazer alguma coisa legal, por vir dar uma palestra, por fazer um evento, né, Guilherme? Isso é uma ansiedade legal, que dá aquele friozinho na barriga. Põe ansiedade nisso, né? Então, porque mas essa equipe tem um monte de gente trabalhando aqui atrás, todo mundo com borboleta no estômago. E o Paulinho, que é da produtora, falando assim, 15 segundos para entrar no ar. Jesus. Quando fala isso, todo mundo treme, né? Mas essa é uma boa ansiedade, essa ansiedade, né? É uma ansiedade boa. Quando a gente tem uma viagem para fazer, que a gente não dorme, de tão gostoso que é esperar. Então, isso é uma ansiedade boa. A ansiedade ruim é aquela ansiedade que nos impede de fazer alguma coisa. Então, se eu estou muito ansiosa e eu não consigo, por exemplo, dormir, não consigo comer, não consigo sair de casa para ir trabalhar, isso é uma ansiedade que precisa de ajuda. Tá? Porque ela pode ser um transtorno de ansiedade. Né? Então, quando a ansiedade está me impedindo de fazer algo, que eu não consigo nem assim empurrando, é porque é o momento de pedir ajuda. Né? Ou ajuda psicológica, ou ajuda de medicação. Tem muitas pessoas não conseguem, por exemplo, começa com muita ansiedade e aí vem as crises de pânico. Não consegue, por exemplo, sair de casa. De jeito nenhum, para de trabalhar e não consegue sair de casa. Conheço gente assim. E eu também, muitas. Ah, é? Claro. Insônia. Você vai conhecer muitas, Sim. mas tá natural isso já. Sim. E é assustador, né? Exatamente. A insônia também, né? Eles perguntaram da insônia. Também. A ansiedade, ela causa insônia. A pessoa que é muito ansiosa, ela começa a não dormir, duas coisas, não dormir ou não comer. E isso é muito grave, né? Porque são necessidades básicas da gente. Então, é momento de buscar ajuda. Quando chega nesse ponto, tem que buscar um profissional. É isso aí. Ana, você quer deixar seu recado final? O pessoal tá fervendo a coisa aqui. Parabéns pela escolha da palestra maravilhosa. Gente, vocês que ajudam a construir o evento. A gente tem as ideias, a gente monta tudo isso aqui, mas por isso que é importante que a gente pede para vocês avaliarem o evento, deixarem a nota, sugerir as mudanças, participar. Porque tudo que a gente faz é realmente, o público aqui hoje são vocês. E se a gente conseguiu agradar, muito obrigado. Essa era a ideia, né? Que bom que a gente conseguiu agradar vocês. Fico muito feliz de saber. Esse era o que a gente queria. Isso mesmo, que gostaram do tema. E assim, o meu recado para vocês, secretários, e para todo mundo que está, né, assistindo a gente aqui, tentem ser mais assertivos todos os dias. Né? Se pergunte todos os dias se vocês estão atingindo o seu objetivo, se estão se conhecendo, se estão no lugar certo. Antes de dormir, sabe aquele momento que a gente coloca a cabeça no travesseiro? Será que eu fiz boas escolhas hoje? Será que eu me coloquei da maneira que eu gostaria? Será que eu falei sim quando eu gostaria de falar sim? Será que eu falei não quando eu queria falar não? Será que eu pedi aquilo que eu queria? Será que eu fui clara, fui objetiva, que eu tive empatia, que eu respeitei o próximo? Né? Se você conseguir fazer isso, você é uma pessoa assertiva.
E se não conseguir, tá tudo bem também, porque tem tempo ainda, você pode buscar, você pode se conhecer, né? A gente pode treinar isso, é uma habilidade que é treinável todos os dias, né? Então sejam mais assertivas que vocês puderem. É isso aí. Ana, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por trazer esse conhecimento todo seu aí. Nossa, eu ficaria aqui falando horas, gente, mas eu sei que as secretárias estão aqui fervendo nos comentários. Querendo os brindes. Elas querem brindes, claro, nós vamos sortear. Vai ser agora na sequência, e a gente já está tomando a reta final aqui do nosso encontro. Mas o pessoal aqui deixou tema maravilhoso, excelente. Ano que vem precisamos dela pessoalmente. Nossa. O presidente está ouvindo isso. Ele está lá atrás, ó, de Butuca aqui, ó, já ouviu. Muito obrigada. Tem tudo para dar certo, claro, né? Ano que vem, se Deus só quiser, me chamar que eu venho. Estaremos presencialmente, né? Essa pandemia com certeza vai ter cessado e tudo mais. E olha aqui, eu não vou deixar de falar o comentário da Joyce Cavazana. Para dormir, insônia, ela mandou um monte de tacinha de vinho aqui. Ela achou uma... Boa ideia, viu? Deu um frisante também. O remédio. Uma cervejinha. Relaxa, né? Relaxa. Ai. Guilherme, muito obrigada. Agradeço você, todo mundo da Unimed, toda a equipe, pelo convite, pela confiança no meu trabalho. Opa, né? sempre. Por todas essas mensagens aí. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Parabéns novamente para vocês, secretárias. E aproveitem que tem brindes maravilhosos aqui para vocês. Tem mesmo, é isso aí.